Mais um ano se passou e estamos novamente diante do Natal, data em que se comemora o nascimento de Jesus. Como acontece normalmente neste período que antecede as festas, há grandes movimentações quanto à organização, com preparativos que incluem a compra de presentes e ornamentos, almoços, ceias, com o objetivo de marcar esse evento. Desejos de felicidade das famílias, prosperidade são manifestados entre amigos, nos locais que frequentamos e ocorrem muitas vezes pela determinação dos costumes adquiridos ao longo dos tempos. No entanto, devemos nos questionar qual, de fato, o verdadeiro sentido do Natal para quem busca a luz do Evangelho. E podemos perceber que a maioria da humanidade cristã ainda não está atenta ao que essa data representa para a humanidade. A vinda de Jesus, anunciada século após século, fez com que fosse ansiosamente aguardada, como se espera um libertador, que, segundo pensava a maioria na época, livraria o povo de Israel do domínio romano. Era dentro dessa sofrida, mas limitada visão que aguardava o Messias, o Redentor prometido por Deus para redimi-los e a sociedade, estabelecendo uma nova ordem social de paz, de justiça e de liberdade. Esperavam que ele se apresentaria como um homem rico, poderoso, à frente de exércitos e que venceria aqueles que os subjugavam anos a fio. Contrastando as expectativas, a vinda de Jesus não se revestiu de pompas e luxos, em demonstrações exteriores de força. Pelo contrário, seu poder manifestou-se na firmeza de suas convicções, na verdade expressa em tudo o que dizia, na autoridade moral e na profunda exemplificação do amor no cumprimento da missão que ali havia sido confiada. Demonstrou sua extraordinária capacidade dentro da simplicidade e da humildade, transmitindo orientações que iriam se refletir para sempre na história humana. Em sua breve passagem pela Terra, constituiu-se num marco luminoso na evolução que chegou a mudar a contagem do nosso tempo em antes e depois dele. O próprio conceito humano de falar das coisas referentes ao espírito mudou completamente. Não mais aquela visão revestida pela mística contemplativa, ritualística, cheia de oferendas e fórmulas repetitivas. Pelos seus ensinamentos e por seus exemplos, passou a ser, para todos aqueles que aceitaram e buscam compreender suas lições, um novo modo de viver e de se relacionar consigo mesmo e com o próximo, em todos os ambientes e em todos os momentos. Ao ensinar que Deus, o Pai Criador, está presente em todo o universo, transformou os locais reservados a orações, indicando o mundo como o único e verdadeiro local onde devemos expressar e reverenciar com gratidão a vida que nos foi concedida como um bem maior. Irradiando amor,
Colocou a misericórdia e o perdão acima da justiça inflexível, apresentando Deus, não mais como o que julga e castiga, e sim como Pai amoroso e bom, que oferece a oportunidade do recomeço na continuidade da renovação. Abalou para sempre conceitos de dominação pela força e pelos poderes constituídos pelos homens, apesar dos esforços daqueles que não o compreenderam e não o quiseram aceitar, com repercussões até os dias atuais. Ensinou, consolou, amparou, libertou, curou pobres e ricos, os dominados e os poderosos, sem fazer nenhuma distinção, com a mesma naturalidade e solicitude amorosa. Soube contrapor-se ao mal com sinceridade e firmeza, sem arrogância ou revolta, mesmo nos momentos mais difíceis de sua missão, enfrentando sereno e calmo a farsa de seu julgamento, a violência, a tortura, o ódio, a condenação, a cruz e a morte. Deixou o marco da imortalidade gloriosa ao ressurgir no esplendor do seu corpo espiritual, demonstrando não somente aos seus discípulos, mas a todos nós, a vitória da continuidade da vida sobre a morte. Condutor da evolução humana, não apenas apontou o caminho a ser seguido, mas trilhou ele próprio à frente com a segurança do guia, que conhece os perigos ocultos no percurso, a fim de proteger a todos sob seus cuidados. Simbolicamente, é o aniversário desse missionário maior, enviado por Deus à Terra, que comemoramos no dia de Natal, e por termos em nossa consciência o valor das mensagens que ele nos deixou, é que devemos estender a todos os nossos dias os bons sentimentos que nos afloram de maneira mais evidente e meditar sobre o que ele nos trouxe e o que podemos lhe oferecer nessa comemoração. Se perguntássemos quando e onde Jesus nasceu, a grande maioria dos cristãos responderia prontamente que ele nasceu há cerca de mais de 2000 anos, conforme registrado nas Escrituras, na cidade de Belém, situada na região da Judéia, atualmente Cisjordânia. Mas, que importam o tempo e o lugar, se existem inúmeras almas em cujos corações ele ainda não consegue ser acolhido, pois são semelhantes às hospedarias de Belém, cujas portas estão fechadas, sob a alegação de seus espaços estarem ocupados. Ainda hoje, quando ele bate às portas dos corações, encontra muito deles inacessíveis, voltados para seus interesses pessoais, pelo egoísmo, pelo orgulho, pelo desejo do poder e de exclusivas conquistas materiais, demonstrando não haver ali lugar para o receber. Talvez possamos perceber que ainda demonstrando atitudes distanciadas do que ele ensinou. Quem ainda não sentiu em seu íntimo a sua presença e sua influência, ignora em verdade que ele nasceu. No dia que dizemos ser especial para a humanidade, vale a pena que façamos algumas perguntas e as respondamos intimamente. Que motivação está exercendo em nós o nascimento desse ser extraordinário? Será que já conseguimos entender e vivenciar a boa nova que ele veio trazer? Podemos apresentar-lhe algum progresso após tantos natais comemorados? Quanto já crescemos em tolerância,
incompreensão e aceitação do semelhante? Adquirimos mais paciência? Praticamos a caridade em seus vários aspectos? Ajudamos a pacificar, a renovar a esperança, a acolher e a consolar? Lembremos alguns momentos importantes registrados no Evangelho, que são exemplos que atravessam os séculos e chegam até nós. Jesus nasceu para Zaqueu. No momento em que ele ergueu seu olhar, ele disse: vem, desce depressa, porque hoje preciso que me hospede em sua casa. Jesus nasceu para a mulher que aguardava sua vida ser extinta pelas pedras lançadas por aqueles que se tornaram seus juízes, cumpridores de leis, mas ausentes de compaixão. Ao ouvir suas palavras: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Para o paralítico, junto ao tanque de Betesda, sem força para erguer-se, já sem esperanças, Jesus nasceu quando ouviu suas palavras que o incentivavam a caminhar. Levanta, toma seu leito e anda. Na estrada de Damasco, Jesus nasceu para Paulo de Tarso no momento em que, prostrado ao chão, ao ser tocado pela intensidade de sua luz, ouviu a pergunta que ele lhe fazia: por que me persegues? Para a samaritana, junto ao poço, Jesus nasceu ao ouvir ele lhe dizer: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu dou nunca mais terá sede. Para Madalena, Jesus nasceu quando ela ouviu sua voz, cheia de pureza e doçura, despertando-lhe sentimentos adormecidos e a possibilidade de uma nova vida, com a qual até então jamais sonhara ou se via digna. Para Dimas, que sofria ao lado de Jesus no topo do Calvário, demonstrando verdadeiro arrependimento por seus erros, ele nasceu quando dele ouviu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Para Tomé, o incrédulo, o mestre do amor nasceu naquele dia memorável e inesquecível em que lhe foi dado comprovar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. E então compreendeu o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Reservemos para nós, nesse Natal, momentos para nos distanciar das providências materiais, das agitações momentâneas e passageiras e das influências exteriores para refletir. Em que momento Jesus nasceu para mim e senti sua presença a meu lado dizer: vem depressa? Abandona as suas preocupações, medos, inseguranças, porque preciso que me hospede em seu coração e ouça o que tenho a lhe dizer. Vá. Siga em frente, não há condenação eterna, procure não repetir erros e não se aprisione na culpa em que pode se envolver, impedindo sua ação no bem. Acredite no seu esforço para a sua transformação. Em que momento Jesus nasceu para mim e senti sua presença ao meu lado a me dizer: levanta e anda, saia da imobilidade, da paralisia que impede sua capacidade de caminhar com segurança, sem procurar se apoiar na fragilidade das ilusões passageiras. Venha abrandar sua sede na água contida no amor que lhe ofereço todos os dias. Por que não me segue? Vem, não tenha medo, eu lhe ensino por onde caminhar com segurança. Estou sempre a seu lado. Não se desespere e confie, pois o conforto e o recebo em meus braços, em todos os momentos em que se sente só e desamparado, e também nos momentos em que você se sente feliz. Podemos perguntar como nesse Natal
podemos reafirmar em nosso íntimo seu significado mais profundo de maneira ativa perante Jesus, atendendo seus convites, recebendo e hospedando nos aposentos de nossa alma. Sentir a certeza do perdão que nos renova, a esperança, a coragem e fortalece a vontade para não repetirmos equívocos, levantando-nos de nossa inércia e caminhando seguros do nosso potencial divino que precisa ser desenvolvido. Bebendo na fonte inesgotável do Evangelho para o restabelecimento de nossas energias, nos dando ânimo no enfrentamento de nossas lutas. Procurando as respostas que buscamos e que nos abrem as portas do conhecimento, nos libertando e indicando a direção segura que nos leva à verdadeira vida. Sentindo a confiança de que não estamos sós, mesmo naqueles momentos em que parece que as forças nos faltam e não temos ninguém para nos amparar. Estamos vivendo momentos importantes de renovação pessoal e mundial, repletos de lições que não podemos deixar despercebidas. A vinda de Jesus ao nosso planeta precisa ser compreendida por todos nós que nos consideramos seus colaboradores na continuidade da construção de sua gigantesca obra de amor, de maneira a nos impulsionar à prática de tudo que Ele nos ensinou. Vivemos um momento de testemunho. Que a esperança jamais perca seu brilho e que a paz que Ele nos deixou se estabeleça verdadeiramente sobre cada coração e possa se estender sobre o nosso planeta, nos curando das imensas dores geradas pelo desamor. É justo que nos reunamos com alegria verdadeira em família, com os amigos, com nossos irmãos em humanidade, fraternalmente, lembrando-nos de que Jesus continua aguardando pacientemente nascer em cada coração, em nossa lenta, mas constante marcha rumo ao seu amor. Não podemos deixá-lo esperando mais. Cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Não se pode esperar a transformação do mundo sem o homem transformado. Nessa época, a solidariedade emerge com mais vitalidade no meio social e muitos se dedicam a realizar atos concretos de caridade. Contudo, não podemos nos esquecer de que ela não deve ficar restrita a esse período. A caridade, a exemplo de Jesus, deve fazer parte de todos os nossos pensamentos e ações, de forma a permanecer em nosso espírito. Para a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, o Natal é a aclamação do amor de Deus por todos, concretizado no exercício pleno e verdadeiro da caridade. Este é o verdadeiro significado do Natal para todo cristão, que deve se revestir de profunda importância da responsabilidade individual que tem e que deve se refletir na participação da elevação de nosso mundo a patamares melhores em ações na coletividade. Que o Cristo nasça em nós, para que possamos ajudar na construção da regeneração que se aproxima. O mundo está se transformando de forma rápida e necessária para que o progresso continue a se realizar, que conceitos seculares sejam reformulados e implantados e que a lei divina de justiça, de amor e de caridade não seja apenas compreendida na teoria, mas praticada em todos os recantos de nosso mundo, que é uma criação de amor. Que a história do menino Jesus
seja contada com amorosidade para nossas crianças, dentro da capacidade de compreensão que já possuam, e as ajude a formar em seus espíritos memórias felizes de fraternidade, que as acompanhem sempre e despertem em seus corações o sentimento maior que deverá pautar as suas existências. A importante fase da infância precisa receber de todos os que são responsáveis pelo seu desenvolvimento o conhecimento dos ensinamentos do Mestre do Amor, construindo bases sólidas para as demais fases de suas vidas. Que Jesus nasça em seus pequenos corações e os envolvam. O reino dos céus é para aqueles que a elas se assemelham. Bem, Natal é tudo isso. É vida em abundância, é esperança e coragem renovadas. É caminho seguro a seguir. É o nascimento de Jesus nas consciências, é o amor de Deus que se faz presente entre nós. Reflitamos sobre o verdadeiro significado que essa data nos traz. Jesus, a maior expressão do amor, o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Busquemos viver de forma consciente toda a essência que dele emana sobre nós. Recordemos o que a sensibilidade de Teresinha Oliveira nos traz em sua obra, Jesus, o Cristo. Que bom que vieste, Senhor. Ainda procuramos seguir-te os passos, mas já sabemos que se nos guiarmos por essas verdades que nos ensinaste, encontraremos a paz e instalaremos o amor na terra. Nasce em nosso coração, Jesus. Aceita o humilde aposento que te oferecemos em nossa alma e vem iluminar a paisagem de nossa vida. Feliz Natal e paz, muita paz para todos nós e para o mundo.